Chegando aqui para mais uma aula de eletrodinâmica, seguindo aí a sequência de aulas. Na aula anterior a gente viu resistores, hoje a gente vai falar sobre as leis de Ohm, legal? Então se você está meio perdido aqui, pegou no meio do caminho, quer saber um pouquinho melhor, volta na aula 3, na aula 2, na aula 1, para ter uma ideia, né, mais extensa, mais detalhada do assunto. Bom, qual que é a ideia? Leis de Ohm é uma coisa assim que se você está pensando em vestibular, essas coisas, pode ter certeza que você vai encontrar, né? Ela é muito comum. Então, o que as leis de Ohm falam, né? Na verdade, a gente vai lidar com resistores. A lei de Ohm, a primeira lei de Ohm vai dizer o seguinte pra gente, ó, que a resistência R elétrica é dada pela relação entre a tensão e a intensidade da corrente elétrica que atravessa um resistor, né, no tempo aí. Só que mais conhecida, na verdade a gente acaba mexendo um pouquinho nela, né? A gente isola, a gente deixa assim, ó, opa, ficou bem feio esse cara aqui, ó. U é igual a R vezes I. A fórmula do Uri, né? Todo mundo conhece ela assim. Então, o que a primeira lei de Ohm fala pra gente? Fala que a tensão elétrica é proporcional, ela é igual ao produto da resistência pela corrente elétrica. Legal? Certo? Bem simples e você vai usar bastante essa relação. Pode ver que não é uma equação complicada, não tem ninguém elevado ao quadrado, não está dividindo, não tem nada disso. U igual a R vezes I. Legal? Tá? Então eu vou trazer aqui, ó, para a gente tentar entender agora uma coisinha. Resistores podem ser classificados de duas maneiras. Resistores que a gente chama de ômnico e resistores não ômnicos. O que é isso? Um resistor ele é ômnico quando a resistência, o valor da resistência dele, se mantiver sempre a mesma, né, quando eu alterar a tensão e a corrente elétrica. Então vai manter uma proporção. E aí então a gente vai ter uma curva característica que é uma reta aqui, uma função de primeiro grau, exatamente como nós temos aqui. Então a resistência vai ser a tensão dividido pela corrente elétrica, e para cada tensão, ó, imagina aqui, ó, uma tensão U1, eu vou ter um valor de uma corrente I1, certo? Se eu aumentar essa tensão para uma U2, vai acontecer um aumento proporcional da corrente elétrica, I2. Então vamos imaginar a seguinte situação, se eu tinha 10 volts aqui, certo? Vou até tirar esse volts que já está marcado aqui em cima. Se eu tinha 10 volts para uma corrente de 2 amperes, o que isso diz pra gente? Se eu aplicar a primeira lei de Ohm, a gente sabe que o valor desse resistor vai ser 10 volts dividido por 2, portanto a resistência vai ser de 5 e a unidade é ohms, como a gente disse na aula anterior, certo? Se eu dobrar a tensão, por exemplo, para 20, o que vai acontecer com essa corrente elétrica? Tem que se manter a proporção. Aqui então vai ter que dobrar também, ó, para dar 4. E aí, ó, o que a gente vai encontrar? Que a resistência vai ser 20 volts dividido por 4, que vai dar os mesmos 5 ohms, certo? Então, quando um resistor tiver essa característica, ele se mantiver, né, não variar a resistência dele, nós vamos dizer que esse resistor ele é um resistor ômnico. Nós classificamos ele como um resistor ômnico. Contrapartida, olha o que nós temos aqui desse outro lado. Eu tenho uma tensão aqui, ó, U1, uma corrente I1, certo? E se eu dobrar ela, ó, por exemplo, jogar aqui um U2, já pode perceber, pelo próprio tipo de curva, que essa relação não se mantém a mesma. Então, se eu pegasse várias tensões aqui, várias correntes elétricas, e calculasse a resistência, eu tenho um valor de resistência elétrica diferente para cada um deles, para cada situação, certo? Então ele não se mantém linear. Então nós vamos classificar esse resistor, nesse caso aqui, como um resistor não ômnico. Ok? Simples, né? Resistor ômnico, então o que significa? Mantém a proporção, mantém essa relação entre a tensão e a corrente elétrica. Ou seja, o valor da resistência elétrica não se altera. Quando ele é não ômnico, essa resistência vai se alterar. Legal? Perfeito? Sem maiores problemas. Essa relação aqui, essa primeira lei de Ohm, a gente vai parar por aqui. Eu vou deixar para a próxima aula, para a aula 5, para a gente resolver alguns problemas sobre isso, tá? A aula 5 e a aula 6 é só resolução, só serão resolução de problema, tá? Então aqui eu só vou trazer a parte prática disso aqui. Então, deixa eu apagar aqui pra gente. Vamos sumir com isso aqui. E o que diz a segunda lei de Ohm? Lembra na aula anterior que eu sugeri
pra gente fazer uma analogia do que é uma resistência elétrica, eu te falei assim, ó, o elétron vem pelo fio e quando ele passa, por exemplo, uma lâmpada elétrica por filamento de tungstênio, ele que já vinha com uma certa dificuldade no fio, ele vai encontrar uma dificuldade maior, né, dentro da resistência, que os átomos, por exemplo, estão mais próximos. Eu fiz analogia com um show. Quando você entra na parte de trás do show, né, do lado oposto ao palco, é tranquilo para você andar. Conforme você se aproxima do palco, as pessoas começam a ficar mais aglomeradas, então você encontra uma dificuldade para passar. Então está aumentando a resistência à sua passagem. E a gente viu isso para resistores, certo? Mas será que então eu posso olhar isso para um fio também? Porque, olha, se um fio ele é feito de átomos e os elétrons têm que, né, caminhar, seguir aí a corrente elétrica por meio desses átomos, ele vai encontrar uma dificuldade em passar. Então, ó, o que eu vou fazer? Imagina que eu tenho um pedaço de fio, cada bolinha aqui estou tentando representar um átomo, certo? E eu vou imaginar então que um elétron vai fazer isso aqui, ó, bate aqui, volta, vai, vem para cá, bate, certo? Ele está encontrando uma certa dificuldade para se deslocar, ó. Bateu, voltou, cruzou, veio, foi. Certo? E a questão é, como que a gente calcula a resistência elétrica aqui? E não é muito difícil de entender, não, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Se eu tenho que caminhar no meio de um monte de gente, certo? Será que quanto mais comprido esse fio, maior vai ser a resistência, maior a dificuldade que eu vou ter? Acho que é óbvio que sim, né? Porque quanto mais longo ele for, por mais gente eu vou ter que passar aqui, certo? Eu vou ter que sofrer resistência nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e assim por diante. Então, quanto mais longo for esse fio, quanto maior for o comprimento dele, maior vai ser a resistência que eu vou ter que vencer, certo? E do outro lado, né, pensando por um outro lado, tá vendo essa área aqui, ó, a área que a gente chama de área de seção transversal, é a área do fio, né? Você tem um fio que é fininho, tem um fio que é mais grosso, né? Então, será que essa área aqui vai influenciar? Acho que vai, porque para pensar, se eu tenho um fio bem grosso, com a área bem grande, é mais fácil para eu passar, né? Tenho mais espaço para poder passar por ele, certo? Então a gente pode dizer assim, que a resistência ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento, ou seja, quanto maior for o comprimento, maior também vai ser a resistência, e vai ser inversamente proporcional à área da seção transversal aqui que a gente tem, certo? E obviamente vai ter mais uma coisa, isso vai variar de material para material, né? Um fio de cobre é uma coisa, um fio de platina é outro, né? Então cada material que compõe esse fio vai ter uma característica própria. Então quando eu junto tudo isso, a gente pode escrever tranquilamente, como a gente já disse, que a resistência vai depender de uma variável que depende variável não, é uma constante, na verdade, uma constante para cada material, tá? Que a gente vai chamar de ρ, tá? A gente vai usar essa letra grega ρ, que multiplica o comprimento do fio dividido pela área, certo? Então, a gente tem essa equaçãozinha aqui. Lembrando que R é a resistência e a unidade dela vai ser em ohm. L é o comprimento e tem que ser dado em metro. Tá no SI, obviamente, né? Área no SI tem que ser dada em metro quadrado. E se eu for isolar aqui, ó, se eu quiser descobrir qual que tem que ser a unidade dessa, né, do ρ, que o ρ significa, até é interessante deixar anotado aqui, ó, o que é o ρ? É a resistividade. É resistividade, certo? E é interessante a gente fazer uma brincadeirinha aqui, ó, pra gente ver como que se acha a unidade dele. Vamos pegar isso daqui. Qual que é a unidade de resistência? Ohm. Ohm tem que ser igual a ρ, que eu quero descobrir. Como que eu meço o comprimento? Já deixei aqui, metro dividido pela área, que é metro quadrado. Então, se eu for isolar o ρ nessa equação, eu tenho que passar o metro quadrado para cá multiplicando e o metro dividindo. Então, vê se você concorda comigo. Ρ vai ter a grandeza de ohm, que multiplica metro quadrado, deixa eu apagar mais quadrado aqui, ficou feio, metro quadrado dividido por metro. Como metro quadrado é metro vezes metro, eu posso simplificar esse quadrado com esse aqui. Então a unidade da resistividade é ohms vezes metro. Ok? Tranquilo? Então essas são as duas leis de Ohm. A primeira, tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. E de novo, você vai usar bastante isso, pode ter certeza.
Perdão. E temos essa também da resistividade, onde você pode medir a resistência de um fio, certo? E a resistência vai ser diretamente proporcional ao comprimento do fio, aqui ó, L, e inversamente proporcional à área, ok? E vai depender também, obviamente, da característica do fio, que a gente chama de resistividade. Para cada material eu vou ter um valor diferente. Tranquilo? Então nas duas próximas aulas a gente vai resolver exercício, juntar um pouquinho de tudo que a gente já viu. Legal? Só para finalizar aqui, gostaria de lembrar para você que todas as nossas aulas, além aqui no YouTube, onde você está assistindo, também estão no nosso site aqui, ó, cientiatvbr.futurecom.com.br. Tem um menuzinho todo ajeitadinho para você aqui, ó, bem organizado. E se você quiser patrocinar essa ideia, você pode clicar aqui nesse link e fazer uma doação para o nosso site. Legal? Temos também uma página aqui no Facebook, facebook.com/cientiatv. Dá um like lá, porque logo logo vai ter muita novidade aí pra gente, pra quem, principalmente quem é da Baixada Santista aqui no estado de São Paulo, né? Pra quem tá estudando pro vestibular, estudando por Enem, coisa nova vem pela frente. Então dá uma curtida lá para receber todas as notícias, legal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, a gente se encontra na próxima aula, um grande abraço.